A live vai ser sobre o tema os acabamentos mais usados para fazer semijoias com pedras naturais. Eu vou falar sobre argolas, contra-argolas, fechos, vou mostrar modelos de como usar, porque é muito importante a gente conhecer os materiais para poder escolher e para comprar certo. E também isso ajuda a fazer acabamentos profissionais, acabamentos perfeitos. Olha o pessoal entrando, Mônica querida, minhas alunas entrando, Monique também. Sejam bem-vindas, minhas alunas poderosas do curso Semijoia Sem Limites. O pessoal chegando, que coisa boa, porque hoje a nossa live vai ser muito especial. Vou falar sobre os acabamentos mais usados para fazer as semijoias com pedras naturais. Então eu quero saber se vocês fazem semijoias com pedras naturais e de onde vocês são, de que parte do Brasil, porque assim a gente vai esperando, vai conversando enquanto as pessoas estão entrando. Então eu gostaria muito de saber de onde vocês são, porque eu sou aqui de Porto Alegre e hoje está muito frio, chegou o inverno, não tem como não usar uma blusinha de lã, porque hoje está muito frio, muito vento. Mas sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui, a gente fazendo essa live hoje, conectando o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então eu gostaria muito de saber de onde vocês são e se vocês já fazem semijoias com pedras naturais. Olha só, a Ana faz, Ana Patrícia, que bom, muito bem. Que coisa boa, você é de São Paulo, olha São Paulo presente aqui na live, eu já vi que tem Londrina, no Paraná, já vi que tem gente do Rio também, do Rio de Janeiro, as minhas alunas entrando, que coisa boa, sejam bem-vindas. Se vocês quiserem curtir aqui, mandar coraçãozinho, curtir essa live, porque assim o Instagram entende que é um conteúdo de qualidade, e ele manda para mais pessoas. Que legal, Edneia também faz, é de Belo Horizonte, olha que legal, Ana Lúcia. Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Monique, querida. Ah, aqui é verdade, vai esfriar mesmo. Recife. Então, que bom, o Brasil inteiro. E se vocês quiserem, Mojimirim, que legal. Olha, que eu adoro a internet, porque conecta a gente aqui no sul, nesse frio. Daqui a pouco eu tenho pessoas lá no Recife, no calor, que devem estar de manguinha curta. E é assim mesmo, esse nosso Brasil, né? E a nossa internet nos ajuda, nossa, tem toda essa facilidade que a gente pode se conectar. E eu vou convidar vocês para compartilharem essa live aqui, onde tem um aviãozinho ali naquela setinha, e mandar para mais pessoas que possam gostar desse conteúdo e que possam aproveitar. Olha, Rio de Janeiro, de novo, Petrópolis, que coisa boa! Que coisa boa, deve estar um calor muito gostoso por aí, né? Porque aqui tá frio hoje, tá frio. Mas faz parte, né? Olha, do Rio, a Marília faz. Ai, que legal, um dia eu vou ser sua aluna, eu preciso melhorar a qualidade dos meus acabamentos. Ana Patrícia, tu vai ser muito bem-vinda quando abrir a nova turma das alunas do Semijoia Sem Limites. Se você, por acaso, quiser entrar na lista de espera da turma, porque as inscrições estão fechadas, aqui no meu perfil, abaixo da minha foto do Instagram, ali tem um link para a lista de espera. Vai pedir o teu nome, o teu e-mail, é bem simples. E daí vai ser avisada quando for lançada uma nova turma. No Rio, olha, tá frio no Rio, sério, Mônica, que bom. Ao menos é diferente, né? Não é só um calor. Bom, que legal, que bom o pessoal chegando. Então nós vamos começar a falar sobre os acabamentos mais usados para fazer semijoias com pedras naturais. E são acabamentos que a gente usa praticamente em todas as nossas criações quando a gente trabalha com pulseiras e colares. Então, o importante é a gente saber escolher. E para poder saber escolher, a gente tem que conhecer os materiais. Então, hoje eu vou mostrar argolas, contra-argolas, tipos de fecho. E vou mostrar também os modelos que eu usei esses materiais, porque parecem materiais bem básicos, mas é muito importante na hora da gente escolher. Escolher o tamanho certo da argola, o tamanho certo do fecho, porque isso ajuda para que a gente possa fazer as criações com acabamentos perfeitos. E assim você vai conseguir escolher na hora de comprar. Ai, que bom! Olha, Lourdes, que amor! Sou sua aluna, adoro seus ensinamentos. Que coisa boa, que bom te ver aqui na live. Muito bom, Lourdes. Bom, então vou começar falando sobre as argolinhas, tá? Por que as argolinhas?
porque é um dos itens mais básicos que a gente precisa para fazer colares e pulseiras. Depois a gente pode fazer uma outra live sobre banhos, tá? Se eu mando banhar, às vezes eu mando, às vezes eu compro banhado, faço de todas as maneiras, tá? Então o pessoal chegando ainda, que bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu peguei um papelzinho branco e vou segurar com o alicate para ver se fica visível para vocês, possivelmente aqui bem em cima do meu rosto, tá? Para vocês poderem enxergar, porque daí eu não vou tirar os comentários. Então se vocês tiverem algum comentário, por favor, podem fazer. Bom, os elinhos, na realidade não, eu chamo de elos, mas o correto, eu acho que o mais correto, não é que correto, mas o que eu vejo em mais lugares, quando a gente vai pesquisar, tá como argolas, tá? Então aqui, as argolinhas. A mais comum que a gente encontra é essa argolinha redonda. Por quê? Porque é mais fácil de ser produzida e é mais fácil de usar. E ela tem vários tamanhos. Vocês conhecem, claro, né? Mas aqui eu tô mostrando que a gente tem maiores, menores, bem pequenininha. E o que é importante saber na hora que a gente for escolher uma argola para colocar num colar, num brinco ou numa pulseira? Bom, primeira coisa é quando tem a descrição lá do fornecedor. Então, se ele botar que é 4 milímetros, porque em geral aparece primeiro o tamanho do diâmetro. 4 milímetros, de um ladinho até o outro, 4 milímetros. Tudo certo. Claro que essa aqui que eu estou mostrando é maior, deve ser 7 ou 8 milímetros, tá? Mas eu estou mostrando a maior porque fica mais fácil para visualizar. Então, o que é importante na hora que a gente for comprar? Ah, tá escrito lá 0,5 milímetros. Pega uma régua, pega a fita métrica e vê qual a largura dela, qual o diâmetro que ela vai ter de fora a fora. E depois, em geral, está escrito vezes, né, 4 milímetros vezes 0,7, por exemplo. O que é o 0,7? É a espessura que a argolinha tem. Então pode aparecer 0,6, 0,5, 0,7, 0,8, argolinhas também de 1 milímetro. Então esse é o tamanho, 0,8 milímetros, por exemplo. Então, para colares, para brinquinhos leves, eu gosto de usar argolinhas de 4 milímetros com a espessura 0,6, às vezes 0,7. Argolinhas de 5 milímetros também é bom o tamanho. Abaixo, menor que 4 milímetros, dá para usar, mas é muito pequenininha, dá, mas ela ela não é tão versátil, não dá para usar em tantos modelos. Aí eu vou ter que fazer aqui dar um olá para Camille, querida. Oi, Camille, que bom que tá aqui na live. A Camille é uma aluna muito querida. Então sejam bem-vindas, minhas alunas estão entrando ainda, que bom. E quem não é também, que sejam muito bem-vindas. Bom, então assim, o que é importante? Quando a gente vai trabalhar com colar que é mais pesado, que a gente precisa, que fez lá um trabalho embaixo, ficou mais pesado e preciso colocar o fecho e vou usar a argolinha. O que eu preciso? Uma argolinha mais firme, uma argolinha mais forte. Então é o ideal que a gente use 0,7 milímetros, 5 ou 6 milímetros de diâmetro, mas a espessura seja 0,7 ou 0,8. Por quê? Para não correr o risco de abrir, para ficar bem firme onde tem o fecho. Então essa é uma dica na hora que a gente vai comprar as argolinhas. Então, às vezes a gente acha, 4 milímetros. 4 milímetros é uma argolinha bem pequenininha, tá? 5 milímetros é bom. Essa aqui, quando a gente vai prender o fechinho, por exemplo, vai pôr um fechinho que é pôr numa argolinha, pode ser 0,8 milímetros, 7 milímetros. Então, vocês vão ter que pegar e medir na fita métrica ou, de repente, numa régua, que é mais fácil ainda de visualizar, qual o tamanho que é 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Então é muito fácil, é só para a gente se dar conta que às vezes a gente compra lá uma argolinha, 5 milímetros o tamanho e espessura 0,6, que é um fio bem fininho. Então não vai ser uma argolinha ideal para prender, por exemplo, um colar, um fecho num colar que tenha mais pedras, certo? Então, primeira dica é essa, na hora que vocês forem comprar,
Olhem o tamanho, que vai dar ali, por exemplo, 6 milímetros vezes 0,7 milímetros, que é a segunda medida, a espessura do fio. Se é mais grosso do fio que eu falo, o arame. Se é mais grosso ou mais fininho. É bem fácil, é só começar a pesquisar e começar a se familiarizar com esse tipo de informação, certo? E isso, muito fino é ruim. Quando ela é muito fininha, às vezes ela é ideal assim para brincos delicados, quando a gente quer que não apareça praticamente o acabamento, e a gente pode trabalhar com a argolinha bem pequenininha e fininha. Se ela for firme, beleza. Muito bem. Além do formato redondo, a gente também vai encontrar outros formatos. Por exemplo, oval, tá? E aqui eu já estou entrando nesse formato oval nas argolas fechadas, elas não têm abertura. Então, eu vou mostrar, eu fiz um colar em que eu usei esse elo oval. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver qual deles. Eu separei vários colares aqui na minha mesa. Aqui, olha. Aqui eu usei aquele elo oval na hora que eu fiz todo esse trabalho no pingente, ó. E eu botei o elo oval aqui e depois aqui eu vou mostrar, eu botei uma contra-argola. Mas tá aqui o elo oval, aqui tá ele de novo. Eu gosto muito de usar esses elos que não tem abertura, porque eles facilitam, por exemplo, quando eu uso eles como um entremeio. No começo eu comprava tudo fininho e era péssimo, então é importante que a gente pode até ter a argolinha fininha, mas tem que ter as mais reforçadinhas. E aqui de novo o elo oval aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar um maior. Aqui o elo oval eu usei aqui embaixo do lado da pedra grande. Então esses elos sem abertura eu gosto muito de usar. E além do oval tem os elos redondos. Onde que eu botei eles? Peraí, deixa eu pegar meu óculos. Os elinhos sem abertura redondos. Aqui. Aqui tem um e aqui tá no meu saquinho ainda do fornecedor o outro. Então vou mostrar para vocês. Eu adoro usar os elos sem abertura. Às vezes eu uso no final do colar onde eu vou pôr o fecho e às vezes eu uso como detalhe. Tá, então vamos lá. Como detalhe, aqui. Aqui eu tenho um colar que ele é todo com madrepérolas, pedras naturais, e aqui eu usei exatamente o elo sem abertura aqui embaixo. Porque isso deu um detalhe a mais nesse colar e também não corre o risco de abrir. Eu gosto muito de usar os elos sem abertura. E uso também de outras maneiras. Uso também nos brincos. Muitas vezes tem a base, a pedrinha, eu uso o elinho como um entremeio entre um e outro. Eu não separei o brinco, mas enfim. E aqui eu também tenho de novo esses elos sem abertura e eu usei aqui no fechamento e usei aqui como um detalhe, ó, no cordão. Para o cordão não ficar abrindo, se a gente vai trabalhar com cordão duplo, ele vai ficar abrindo muitas vezes. E dar um nozinho, eu também não acho que fica tão sofisticado. Então, para ficar mais bonito o colar, mais bem acabado, eu usei vários desses elinhos que não tem abertura como um detalhe, ó. E assim, o cordão de seda ficou bem fechadinho, ficou bem acabadinho e ficou um bom acabamento também no colar. Deixa eu ver, tenho mais alguma coisa que eu usei, deixa eu olhar. Botei meu óculos, que fica mais fácil, né, meninas, para enxergar. Aqui, vou mostrar de novo uma outra maneira que eu usei esse elo fechado. Onde que eu botei ele? Ah, é no meu colar. Vou mostrar para vocês nesse meu colar como é que eu usei esse elo sem abertura. Eu fiz, como é um colar mais pesado, e eu não gosto muito curto, eu usei como se fosse uma correntinha extensora. Ó. Aqui eu usei o elo sem abertura na ponta do colar para prender os outros elos. Aqui estão eles de novo, os ovais. Então os elos ovais aqui embaixo, o elo sem abertura aqui maior. E aqui para cima eu fui prendendo os elos sem aberturas com outras argolinhas. Então eu
fiz uma corrente extensora com ele, aqui desse lado também, ó, meninas. Se a live vai ficar gravada, se o Instagram deixar, vai ficar gravada, tá? Porque às vezes a gente nunca sabe, mas a princípio fica, tá? Ah, que amor, a Ana, estou aqui pela primeira vez, estou encantada com os modelos escolares e as orientações. Muito obrigada, Ana. O meu objetivo sempre é tentar ou passar o maior número de informações que eu tenho, porque eu trabalho há mais de 30 anos com acessórios. Durante muito tempo trabalhei com bijuteria, sou apaixonada pelas bijuterias, mas depois eu acabei migrando para semijoias com pedras naturais. Então, toda essa minha experiência eu passo nas lives, passo todo o conteúdo que eu tenho, que eu aprendi, que eu errei tanto para até aprender, eu passo nas lives e no curso também tem muitas dicas, tá? Mas eu não vou falar do curso porque ele está com as inscrições fechadas. Se alguém quiser se inscrever na lista de espera, tá aqui no meu perfil do Instagram, abaixo da minha foto, ali tem um linkzinho, tá? Que é só clicar e é bem fácil, é o nome e o e-mail. Mas enfim, vamos voltar aqui para nossos modelos. Bom, então sobre os elos, eu acho que o legal é isso, assim, é que a gente tem tantas possibilidades de uso que ele não precisa ser os elos que eu chamo elos, mas são argolas, tá? Eu tô me policiando para usar argola porque eu vejo que nos locais que a gente compra, eles estão escritos como argolas, tá? O curso é o curso ele é gravado e através da plataforma do Hotmart, Hotmart, as pessoas têm acesso por 1 ano, tá? Então aqui eu tenho esse também, que não tem abertura, que é o mesmo redondinho que eu mostrei, e os ovais também entra outro, esse aqui também é ovalzinho, já é um outro formato. Então vocês vão ver que conforme vocês vão pesquisando nos sites dos fornecedores, aparecem muita variedade de tamanhos, modelos, quadradinho, redondinho, argolinha, enfim, a gente consegue muita variedade, só tem que pesquisar, tem que ter paciência, olhar, ver tamanho e ver realmente qual que vai ficar mais adequado para a gente usar, certo? Bom, das argolas normais, é isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber tamanho do diâmetro e também a espessura do fio na hora de comprar. E muitas vezes trabalhar com as argolinhas fechadas, porque elas vão nos dar também bons acabamentos, até quando a gente usa o encordoamento. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Quando a gente faz aquela técnica que a gente faz o nozinho entre as pedras, entre as contas, a gente pode pôr no final também esses elos sem abertura. Aqui o que eu botei? Eu botei o conduíte e eu prendi um elinho nesse fechado, mas eu poderia ter posto direto esse elo no conduíte, ficaria um acabamento também muito bom. Mas como aqui a minha argolinha era bem grossinha, bem firmezinha, eu optei por fazer assim. Mas é uma boa maneira de fazer os acabamentos que tem aqueles nozinhos entre as contas, fazer o acabamento com a argola sem abertura. Mas, como eu digo, tudo é criatividade. Se a gente usar o material certo, usar firme, fechar direitinho, não tem problema também de usar com elo aberto, certo? Então vamos lá. Daí agora eu vou falar das contra-argolas, que antes eu chamava tudo de argola, mas é contra-argola. O que é a contra-argola? É essa partezinha aqui, ó, que vai ficar no pingente. Deixa eu pegar de novo aqui. É essa argolinha que fica prendendo o pingente para a parte de cima. Isso se chama uma contra-argola, certo? Em geral, elas têm uma abertura atrás. Vou mostrar para vocês vários modelos, ó. Elas têm essa aberturinha aqui atrás que a gente puxa com um alicate, a gente abre e entra o pingente. Deixa eu mostrar. Tem tanta coisa aqui na minha mesa. Esse aqui, ó. Então, esse foi um pingente feito com pedra natural. Tem a ágata, jade, aqui pérolazinha natural. E aqui em cima eu coloquei essa contra-argola. E qual é a vantagem? Que elas são bem larguinhas e são boas para entrar em vários tipos de colares, de mais grossos, mais finos, porque daí a gente pode escolher, ó. Esse aqui tem uma contra-argola também aqui em cima, onde vai a camurça.
Agora, esse aqui, onde que tá agora? Eu vi há pouco. Agora, esse aqui, aqui. Tá, daqui a pouco eu acho aqui nessa minha mesa que eu começo a misturar os materiais e depois eu já não acho mais. Então, as contrargolas, tipo aqui, ó, aqui eu não usei, vou mostrar pra vocês onde eu não usei e poderia ter usado. E vou mostrar uma outra contrargola que funcionaria muito bem aqui. Nesse colar aqui eu optei por não usar, usei um elo aqui embaixo. Mas eu poderia ter posto uma contrargola. E daí a gente pode trabalhar com contrargolas diferentes, ó. Poderia ter posto essa aqui, que ela é abertinha, e colocado aqui na frente e atrás, e prenderia. Também funcionaria muito bem, tá? Então esse tipo de contrargola é muito bom de usar. Aqui que eu tava procurando, ó. Então, por exemplo, aqui, nessa caixinho aqui, todo com pérolas e tem uma moedinha, também eu usei o elo sem abertura e uma contrargola em cima. Deixa eu pegar com alicate que fica melhor. Ó. Então, dá para usar conforme vocês usarem a criatividade de muitas maneiras. E daí a gente encontra vários modelos de contrargola. A gente encontra aqueles mais básicos também, que é bem usado também nas semijoias, principalmente nas semijoias mais delicadinhas, aquela linha que tem assim as correntinhas. Esse é uma contrargola muito usada. Outras contrargolas assim, que também em alguns sites são chamadas com nomes diferentes, tá? São chamadas, por exemplo, de caneca. Em outros sites são chamados contrargola com fio passante. Então vocês vão ter que procurar, vão ter que pesquisar e ver realmente, olhando, se é o que vocês precisam. Ó, por exemplo, essa aqui. Essa aqui tem num site, num fornecedor, ele tá como... Deixa eu pegar diferente aqui. Esse aqui, em um fornecedor, ele tá como caneca, e no outro fornecedor ele tá como contrargola com fio passante, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar, saber o que vocês precisam comprar e na hora de pesquisar, olhar as opções que tem nos fornecedores, porque acabam chamando com nomes diferentes, e é assim mesmo, meninas. E tem também essa contrargola que eu mostrei há pouco, com essa partezinha de baixo aqui, ó, aberta. Como é que a gente usa ela? Ó, essa contrargola que vai ficar assim. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um pingente de abalone, tá? E esse pingente, ele tem um furinho. Estão vendo aqui o furinho? Então, esse tipo de contrargola é ideal para esse pingente, esse tipo de pingente que tem um furinho na frente, ó. Por quê? Porque a gente vai colocar ele aqui no furinho. Então, eu vou ver se eu consigo botar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, que daí não consigo segurar o papelzinho branco esse. Então, eu vou pegar essa contrargola, que ela é aberta, e eu vou simplesmente colocar aqui dentro, ó. Eu pego e vou colocar no furinho, é que eu tenho que enxergar. Eu coloco dentro do furinho, na frente e atrás, e eu fecho. Se ela for macia, dá para fechar com a mão, se precisar a gente fecha com o alicate. Tá? E agora eu vi por que eu não usei essa madrepérola, porque o furo tá pro lado, ó. Então foi esse abalone aqui, eu acabei separando, ele não foi usado, porque ele veio com o furinho, não tá centralizado, mas serviu aqui para mostrar como é que a gente usa. Então bota na frente e atrás, aperta, às vezes a gente aperta com um alicate, ou pode apertar com a mão se for bem macio. Às vezes é bem macio, dá para apertar com a mão. Então vocês vão ver que a gente acha muitos modelos diferentes. Eu vou mostrar uns maiores aqui. São modelos mais antigos, tá? Que eu tinha guardado para pedras grandes, esses aqui. Essas contrargolas, então a gente exatamente, a pedra entra aqui dentro uma pedra furada e aperta.
esse modelo. Aqui já tem outro modelo também, que mesmo princípio dessas pedras furadas. Ó, aqui outro modelo. Então vocês vão ver que existem muitos modelos, então tem que pesquisar. Mas o importante é saber o que a gente precisa usar, certo? Bom, das argolas e contra-argolas, basicamente é isso que a gente precisa saber. Precisa saber que tipo de pingente que a gente vai fazer, ou se é um brinco, e ver o que a gente vai precisar usar dessas contra-argolas. Se é para um furo na lateral, também tem as contra-argolas para furo lateral e também tem essas para furo de frente para trás. Então, perfeito, tranquilo, é só pesquisar que tem muita variedade para comprar. E agora eu vou entrar nos fechos. E sempre lembrando, né, meninas, que é o seguinte, eu sempre acredito que a gente pode usar a criatividade. Então aqui eu tô dando umas dicas básicas de como comprar, de como conhecer. Mas daí vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu sempre digo assim, não existe uma maneira certa ou errada, existe uma maneira que a gente faz e fica um bom acabamento. Claro que tem técnica, que tem como aprender a maneira tradicional de fazer, seguir o passo a passo, mas muitas vezes nos acabamentos a gente vai ter que ser criativas. Dá para fazer uma live só de pingentes? Dá, eu adoro os pingentes, podemos fazer assim, eu vou anotar nas sugestões, muito obrigada. Então, o importante é que a gente saber que estilo que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se você vai fazer algum colar, brinco, pulseira delicadinho, use materiais delicados, compre as contra-argolas pequenininhas, os elos delicados, tudo delicadinho. Ah, eu optei por trabalhar com peças maiores, mais pesadas. Então, compre os materiais para as peças, materiais maiores para usar nas peças mais pesadas. Tipo aqui, um colar grande desses, olha aqui. Eu usei um fecho grande e usei aqui para trás também elos bem reforçadinhos e grandes. Por quê? Porque ele é um colar mais pesado. Então, por isso que a gente tem que entender, tem que usar o bom senso. Não adianta só, uma regra. A regra é, ficou com harmonia. O colar é grande, põe fecho grande, põe elo grande. O colar é pequenininho, é delicado, usa material delicado. E assim a gente vai aprendendo. E com tudo isso a gente vai evoluindo, é assim que funciona. Ah, eu estava procurando, era esse aqui, olha que amor. Estava aqui na minha frente. Esse colar aqui eu adoro, é uma gravatinha, tá? E aqui eu usei essa contra-argola bem delicadinho, aqui no pingente. Então, olha que amor. Se eu tivesse colocado só um elinho simples, não ficaria um acabamento tão bom, ficaria um acabamento mais comum. Agora, com essa contra-argola já deu todo um acabamento mais sofisticado. O pessoal falando que um estilo mais delicado, e existe espaço para todo mundo, isso que é o bacana quando a gente faz semijoias. Nesse universo de Brasil, falando de Brasil, que a gente tem mais de 100 milhões de mulheres, 100 milhões de mulheres, nós somos a maioria da população. Então, olha quantas clientes, quanta possibilidade que todo mundo tem espaço nesse mercado. A gente tem espaço para vender coisas grandes, semijoias maiores, mais graúdas, semijoias delicadas, semijoias médias, mais despojadas, com preço mais acessível, com preço mais alto. A gente define para que público que a gente vai escolher fazer as nossas semijoias. E em cima disso a gente começa a pesquisar os materiais. E é assim que tem que ser. Porque assim que a gente se desenvolve, a gente começa a experimentar, começa a fazer, começa a ouvir os clientes, né, como colocar. Olha só, tem gente que gosta de clientes que gostam das maiores, e é assim mesmo, a gente pode ter uma linha mais delicada e uma linha maior, de peças maiores. E tem cliente para todas as linhas, é isso que a gente tem que se dar conta. E uma coisa que eu me dei conta aqui na live que eu fiz, que eu só trouxe colares e pulseiras, que eu ainda vou mostrar o modelo de pulseira, e eu não separei nenhum brinco, coitado dos brincos. E os brincos são muito importantes, tá? Porque são as peças que a gente mais vende.
tá? Falha minha que não trouxe brincos, coitado dos brincos. Então, lembrem disso. Então, mesmo quando a gente for fazer as semijoias, faz um colar, faz uma pulseira, faz o brinco combinando, porque isso vai aumentar a chance da venda. O que é aumentar a chance da venda? Vender mais itens por cliente. Daqui a pouco a pessoa lá do cliente gostou do colar, mas não tem o brinco combinando. Muitas vezes ela não compra por não ter o brinco. E se a gente tem 1, 2, 3 modelos de brincos que pode jogar com vários colares daquela pedra, é uma maneira que facilita na hora de vender, que a pessoa possa comprar mais de uma peça. Então é muito importante, pois é, né? Cadê os brincos? Eu também acho. Me rebelei comigo aqui que eu não trouxe os brincos. Nós vamos ter que fazer uma live só de brincos, para deixar eles em destaque, porque os brincos são maravilhosos. Os brincos são uma peça principal. Primeiro porque a gente faz muito rápido, são peças rapidíssimas de fazer, e também a nossa margem de lucro é muito boa nos brincos, porque a gente usa menos pedras, a gente vai usar base, argolinha, alfinete, faz muito rápido os brincos, e muitas vezes a pessoa quer um presente mais acessível, ou quer ter mais modelos de brinco para usar com o mesmo colar, enfim. Nós mulheres, né, a gente gosta de variar, então é importante ter várias possibilidades. E agora eu vou começar a mostrar os fechos, tá? Então vamos lá. Fechinhos. Existem vários tipos de fecho, vários modelos diferentes, e eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, porque são fechos importantes na hora que a gente vai trabalhar para fazer colares e pulseiras. Deixa eu pegar aqui no meu material. Então eu vou começar mostrando o fechinho lagosta. Esse fecho lagosta é um fecho bem básico, é um fecho bem comum de usar, de achar, tá? E ele é fácil porque ele dá para usar em colares, pulseiras, ele é bem versátil. Então aqui eu trouxe ele para mostrar para vocês em vários tamanhos. E é um fecho bem, às vezes as pessoas chamam de jacaré, eu acho que é jacaré, e fecho lagosta, tá? Então a gente tem que escolher um modelo e ver qual o fecho que fica melhor. Comprei um pingente de flor de madrepérola sem furo. Como posso usar como pingente? Tem algum acabamento para usá-la? Marília, assim, ó. O que a gente pode fazer muitas vezes é fazer algum acabamento com colagem por trás, bonito, que daí tem um elinho. Ou muitas vezes a gente pode tentar furar a madrepérola, mas correndo o risco de quebrar, porque às vezes acontece. Ou algum acabamento, algum elo que tenha alguma parte que colhe por cima, tá? Mas daí em geral é mais o formato das bolinhas que tem esse tipo de contrargola que a gente pega em cima, bota a cola e ele pega assim na bolinha, tá? Então teria que pesquisar, certo? Bom, além do fecho lagosta, a gente tem o fecho mosquetão. Deixa eu ver se eu tenho aqui fecho lagosta nos modelos. Aqui não. Aqui. Aqui, muito bem. Esse fechinho lagosta que eu botei aqui atrás nesse colar, vou mostrar ele no colar, tá? O que eu procurei fazer aqui? Esse material aqui é todo de aço inox, certo? Então, o que eu fiz? Aqui tem um colar que ele é com pedras, peraí que tá virado. Aqui. Ele tem pingente de pedra, daí eu botei o outro tipo de fecho na frente, que é o fecho boia. E aqui atrás eu botei um fecho lagosta, que ele é de aço inox, porque o aço inox está funcionando muito nas semijoias. É um material que ele não escurece, que nem a prata. Ele tem até joias feitas com aço inox, então é um material que a gente está usando bastante e o custo dele é bem bacana, tá? Olha, a Marga tá dando aqui alguns... Depois manda mensagem para Marília, Marga, tá? Como usar esse pingente, como solucionar, certo? Bom, então vamos adiante. Também temos o fecho mola, que é esse fecho aqui.
Muitas vezes chamam de fecho redondo, fecho mola. Esse fecho é bem bom de usar, eu gosto muito. E esse aqui, ele é também de aço inox, certo? Que até, por sinal, meninas, vai entrar um novo fornecedor de aço inox na nossa lista de fornecedores do curso, tá? E aqui tem esse mesmo fecho em tamanho menor, esse mola. Tá? E esse mesmo modelo de fecho é aquele fecho usado para colares quando tem a corrente fininha, ó. É esse fechinho que a gente está falando quando a gente fala de fecho mola, tá? Então é um fecho bem bom para usar também. Bom, então já falamos do fecho lagosta, já falamos do fecho mola, eu vou mostrar agora o fecho mosquetão. Esse fecho é um fecho bem bom, é um fecho bem resistente também, um fecho fácil de usar, só que a gente tem que pôr sempre uma argolinha aqui dentro dele, tá? Então, quando vocês comprarem, por exemplo, um fecho desses mosquetão bem pequenininho, ele vai ter aqui uma aberturinha bem pequenininha para passar a argolinha. Não sei se está dando para enxergar, ele é tão pequenininho. Vou mostrar no grande. Aqui, o fecho mosquetão, e daí ele tem essa aberturinha aqui. Então, o que acontece? A gente precisa ter um elinho, uma argolinha para passar aqui. Então, quando a gente for comprar um bem pequenininho, tem que comprar uma argolinha pequenininha para usar nesse fechinho, tá? É o fecho... Opa! Caiu. Ao vivo é assim. É o fecho que muitas vezes a gente tem que prestar um pouquinho de atenção na hora de comprar ele. Ele é ótimo, ele é muito resistente, ele dá um bom acabamento, só que às vezes a gente tem que cuidar para comprar também a argolinha que passe aqui para prender o fecho, tá? Bom, e daí temos também o fecho imã, tá? Também que dá para usar, fecho imã. Temos também fecho de 4 saídas, ó, fechinho, se a gente quer fazer aquelas pulseiras ou colares com várias voltas, esse é um fechinho bem interessante também, ó, que dá um bom acabamento. Daí a gente encontra ele banhado em ouro, em prata, muitas vezes em ródio, então é um fecho bem bom que a gente pode usar para fazer as colares e as pulseiras. Tá, aqui eu não tô enxergando para colocar, deixa eu ver, aqui, certo? Ó, então aqui a gente tira e bota, e aqui tem as 4 saídas, existem 3 saídas, 5 saídas, existem vários modelos que dá pra gente trabalhar. E também temos o fecho boia. E o fecho boia é um dos fechos mais versáteis que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente pode usar ele como fecho e também como um detalhe, que foi o que aconteceu aqui nesse colar, que o fecho boia foi usado, deixa eu arrumar ele aqui, como um detalhe na frente. Por quê? Porque eu coloquei um outro fecho atrás. Como esse colar é meu e eu uso bastante ele, e eu achava que às vezes demorava muito para colocar, para abrir o fecho boia, bota o pingente, bota outra parte. Eu, para facilitar, deixei ele como um detalhe na frente e uso ele atrás, assim, ó. O fechamento dele é atrás com o fechinho lagosta. Então a gente tem que usar a criatividade, é simples assim. Tá? E esse fecho boia, eu gosto muito, por exemplo, essa pulseira foi colocado o fecho boia também aqui na frente. E aqui um elinho com vários pingentes. É uma pulseirinha com um fio de seda. Então também ele pode ser usado em pulseiras. Esse fecho boia de aço inox, não, esse não é de aço inox. Eu, por enquanto, não achei fecho boia de aço inox. Eu só achei fechos diferentes, por enquanto, nos fornecedores, o fecho mola, tá? E esse boia ainda não, mas daqui a pouco a gente vai encontrar, porque tá entrando, tem muitas opções diferentes, né?
Tem como usar este 4 saídas para fechar. Tem algum colar pronto? Não, não tenho nenhum colar pronto dele. Mas o de 4 saídas, sim, ele é um fechamento, ó. A gente coloca ele aqui e faz o fechamento do colar ou da pulseira, tá? Daí, se quiser usar como detalhe na frente, ou atrás, do lado, se quiser usar somente como um fecho, se quiser trabalhar aqui do lado dele com algumas pedras diferentes, também fica bem bonito. E daí pode usar como um detalhe também maior, bem versátil. Tudo que a gente quiser fazer é possível. O bom da semijoia é isso. Bom, e daí também o fecho boy existem em vários tamanhos. Deixa eu pegar o meu alicate, que é mais fácil. Existem maiores. E também existem médios, existem menores, existem bem pequenininhos, tá? Então, é bem fácil, na hora de escolher também eles têm medidas, né? Ah, fecho boy é 15 milímetros, 22, 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Pega a régua, mede, daí vocês vão saber o tamanho, certo? Esse seu, você finalizou, foi por voltas? Não, esse meu eu fiz vários fios separados. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Esse meu colar, eu usei exatamente esses elinhos. Deixa eu botar meu óculos. Eu fiz o seguinte, eu usei vários fios, ele tá torcido, ele é um torside, mas ele é um torside porque eu torci ele, por isso que se chama torside. Mas ele foi feito com 4 fios diferentes, separados, né? E aqui eu usei os elinhos sem abertura, aqui também, e simples assim. E agora, ó, na hora de colocar, dou uma torcidinha delicada, de leve. Usei aqui para trás, que eu não gosto de colar, eu, Laura, não uso colar muito curto, então eu gosto, até porque agora as nossas blusas no inverno, elas fecham, né, as golas sobem, então os colares têm que ser um pouco mais compridos. E por isso que eu fiz esse tipo de finalização. E dentro desses modelos de elos, não é elos, de argolas, contra-argolas, fechos, a gente tem muita possibilidade de trabalhar, de fazer modelos diferentes, modelos criativos, mas para isso a gente precisa saber como comprar o material. E então sempre importante quando a gente vai trabalhar com esse material é pegar uma régua, uma fita métrica e medir, porque às vezes a gente acha, 5 milímetros é uma argola grande, às vezes para o trabalho que a gente quer fazer ela não é grande. Então é importante que a gente tenha uma noção de tamanho, cuide sempre a espessura que tem a argolinha, se é um arame mais fininho, um arame mais grosso. Os fechos também, que a gente controle, que a gente realmente pesquise que tamanho de fecho que a gente vai precisar usar. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma camurça, sempre tentar procurar colocar tamanho proporcional ao final do colar. Se eu vou fazer um colar maior, tipo esse colar aqui, procurar escolher um fecho maior também. E assim, que eu digo assim, não existe uma regra, existe um bom senso da gente poder escolher o melhor material e fazer a melhor combinação. Então hoje a nossa live foi de fechos, argolas, contra-argolas, como usar. Espero que vocês tenham gostado muito, minhas alunas poderosas e as mulheres poderosas que estão aqui, porque na nossa vida a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser, no sentido de ser dona da nossa vida, mudar algumas coisas que a gente precisa mudar e a gente acreditar que é possível, a gente pode ir fazendo devagarinho. O importante é a gente mudar, porque se a gente consegue mudar uma série de coisas, as pessoas que estão ao nosso redor também acabam de alguma maneira se beneficiando disso e muitas vezes também mudam de atitude, de comportamento. Então, o que eu quero dizer é que eu acredito muito que a gente tem o poder por isso, de mudar a vida, de fazer realmente o que a gente gosta. Então, por isso que eu gosto de chamar as minhas alunas de alunas poderosas e que todas as mulheres que estão aqui nessa live também, e se tiver homens também, porque os homens também têm o poder de mudar a vida deles. Então, é uma questão de a gente escolher, ter uma atitude e entrar em ação. E também começar a fazer as semijoias, que esse é o objetivo das lives, que vocês consigam
cada vez mais comprar melhor, escolher melhor os materiais para fazer as semijoias com qualidade, com os acabamentos perfeitos, acabamentos profissionais. Eu vou abrir nos meus stories agora, em seguida, uma caixinha de perguntas e perguntando o que vocês acharam da live. E também amanhã eu vou abrir uma caixinha perguntando sugestões para as próximas lives. Tá bom? Então um beijo bem grande. Eu vou ver se fica gravado aqui e vou salvar aqui no Instagram a live, tá bom? Um beijão.